A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista da Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como título A Verdadeira Identidade do Cristão, escrita no livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso querido e honrado pastor Ociel Gomes. Nesta lição, veremos no texto áureo: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Leitura bíblica em classe. Consta de Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 27. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nos objetivos da lição, 1. Explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. 2. Conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. 3. Compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. E a motivação da nossa lição é que a nossa fé pode ser demonstrada somente por palavras? Os milagres transformam o caráter? Em que estamos alicerçados? Jesus Cristo é a nossa verdadeira identidade? Nesta lição, compreenderemos que, mediante a graça e a misericórdia do Pai, hoje somos súditos do reino de Deus. E como tal, precisamos fazer a diferença, vivendo como sal e luz, nesse mundo tenebroso. Não basta dizer que é crente, proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais, praticar o que aprendeu com o Mestre. Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, pois o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas de virtude. Uma pequena introdução. Chegamos à última lição. Até aqui nos ajudou o Senhor, né, meus irmãos? Essa lição é a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente
no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos. No primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Aqui veremos no subtópico 1, uma fé só de palavras. Em Mateus 7.1, o texto diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que o reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obras de verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações, submetida ao senhorio do nosso Senhor. 2. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificação dos impedimentos, a justificação dos impetinentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam em realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo. É a prova de fazer a vontade de Deus. O nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas são realizados em nome, não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. 3. Fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a sua vontade do meu Pai, que estás no céu. Do grego, telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer e vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos que querem fazer a vontade de Deus procuram surgir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Tópico 2. Em que
estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras. No grego, aqui a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o logos. Conforme a linguagem de João, Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. 2. A importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de 2 construtores e 2 alicerces. Um prudente, que edifica na areia. As 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto, é pedra e amos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada sobre solo rochoso. Grande pedra faz os aspectos metafóricos de firmeza, fortaleza. Amos significa areia, terra arenosa, areia movediça que, metaforicamente, quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e instável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja, cada um como edifica sobre ele o fundamento. 3. A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência de Deus ao que ouve e pratica. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego phonimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como sensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Assim, do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos
tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo. O prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais identifica? Sobre qual fundamento tem edificado? Na rocha ou na areia? Já vamos aqui para o nosso final, terceiro tópico. Jesus é a nossa verdadeira identidade. 1. Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam, do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus, ensinadas no Sermão do Monte, não devemos isolá-las de todo o Nosso Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, ao qual devemos imitá-lo de toda a nossa vida. 2. A autoria do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar, vem do Senhor Jesus, pois a sua palavra é viva e eficaz. Glória a Deus. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus manifestar, o veremos e seremos semelhantes. Entretanto, para chegarmos, é preciso andar como filho de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz nesse mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim, vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Conclusão. Uma pequena conclusão é que o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é desse mundo, mas do céu. Para vivê-lo,
é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Glória a Deus. E, revisando o conteúdo, a primeira questão é que, segundo a lição, o que a expressão "nem todo o que me diz Senhor, Senhor" quer dizer? 2. Qual é o verdadeiro discípulo de Cristo? 3. Que figuras o Senhor Jesus toma para concluir o sermão? Como os evangelhos apresentam a Jesus? 5. Você tem se identificado com os ensinamentos do Sermão do Monte? Chegamos ao final das nossas lições e gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesse decorrer do segundo trimestre, que foi os valores do Reino de Deus, e estaremos fazendo e editando os outros vídeos no terceiro trimestre desse ano, tanto das lições dos adultos quanto as dos jovens, e gostaria de agradecer imensamente a audiência e a paciência que o Senhor teve até agora conosco. E até aqui nos ajudou o Senhor. Fique todos com Deus e conte sempre com as minhas orações.